Posso retomar? Excelente. Boa tarde a todos, meu nome é Ângela, eu represento a Macrozona 1. A Macrozona 1, como todos devem saber, é o mesmo território da Água de Campinas, então eu também estou aqui representando a Água de Campinas, eu faço parte da Conjapa e o meu trabalho é todo em torno dessa continuação de trabalho é a Água de Campinas. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o que o Hélio comentou, porque eu fiz a pergunta se o Colinas do Atibaia poderia indicar o nosso suplente, que eu, nesse momento, não poderia ser candidato a presidente. Mas dentro do Colinas, eu sei que talvez tivesse uma pessoa. Então, essa foi a minha pergunta e eu gostaria que isso ficasse bem claro para chegar lá na frente e não ter um problema. Por isso que eu fiz a pergunta e o tema, pelo que o Boni respondeu, entende que se houver a titularidade de já ser indicada e publicada, não teria problema das pessoas se candidatar à presidência. É isso, né? Então, fique claro. E a outra questão é sobre a participação do rapaz ali do Bosque do Jequitibá, se eu sou terminantemente contra. Se ele tem um cargo comissionado do governo, ele não deve participar por uma entidade ambientalista. Se ele quer representar a entidade ambientalista que ele representa, ele deve sair do governo ou vice-versa. Quem foi ele, foi a entidade, não ele, e eu não admito e não concordo com o Lema aceite isso, já que ele recusou em outras ocasiões. Então eu acho que a gente deve sim fazer uma moção de repúdio a essa questão, porque se a entidade está eleita, ela indica um outro representante. Ou ele faz a demissão da prefeitura, que as duas coisas enfrentadas. Eu acho que alguma coisa, a gente tem que arcar com as próprias decisões do pleno do Conselho, e essa decisão já foi tomada. Quer dizer, isso está ilegal e é irregular. Obrigado, Ângela. Amoroso. Não, é você, não é o último. Eu sou o Luiz Amoroso, eu estou aqui como representante do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Eu sou engenheiro civil, tenho especialização em sustentabilidade pela Unicamp. Já participei, não na Condema anterior, mas mais para trás um pouco. Estou voltando aqui para o titular. Eu só queria pedir para todos aí, eu tinha visto na outra questão, né, algumas discussões que fizeram com que o Condema perdesse um tempo enorme, né? E a gente acabou perdendo objetividade. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho meio ambiente, sustentabilidade, a gente caminha sempre no sentido do seguinte, de que tem que haver uma harmonia entre as pessoas, né? Mesmo que tenham posicionamentos diferenciados, né? Isso tem que ser respeitado. Então, sem querer polemizar, mas polemizando um pouco aí, esse tipo de agressão, de que a pessoa é do governo, então, quer dizer, já existe um preconceito. Eu não sou defensor de prefeito, não sou de partido político nenhum, mas nós não podemos ter aqui, enquanto representantes da coletividade, esse tipo de preconceito contra o companheiro aqui, que é da Samasa, o outro da prefeitura. Aqui nós temos que expor os pensamentos de cada um e sem preconceito, porque senão vai ficar só brigas, né? E objetividade não vai ter nenhum. O Condema não vai prosseguir para nada, só isso. A Marcela pediu questão de ordem. Deixa eu explicar para quem é novo, que não sabe, que é uma questão de ordem. Questão de ordem, ela só se faz presente quando alguém fala alguma coisa explicitamente contrária a alguma outra coisa também controversa. Se for para expor sua posição pessoal contrária a uma manifestação, não é questão de ordem, a pessoa se inscreve e vai ter a palavra. Então, por exemplo, fora que um advogado vem falando, então, porque a pena de morte aqui no Brasil foi instituída, questão de ordem, a pena de morte não existe no Brasil. Agora, se eu sou a favor ou contrário à pena de morte, a gente põe aqui escrevendo. Então, a Marcela pediu a questão de ordem, hoje já tivemos um exemplo, o Carlos Alexandre pediu, e não era questão de ordem. Verdade. Então, agora vamos ver se essa daqui